Bom, boa noite. Eu sou o Pedro, eu sou mestrando e doutorando em modelagem computacional pela UERJ e eu estou aqui para o cumprimento do desafio proposto pela Inova Talentos, que é a construção de uma análise de grafos utilizando grafos de conhecimento, um GraphReg, para portfólios de bolsas de valores e para análise de carteiras de investimento. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender como foi a construção desse projeto. Esse projeto ele pega, principalmente partindo dos dados brutos oferecidos pelo próprio site da B3, e a partir disso são analisados e feitos a partir do script em Python. Para melhor visualização de todo o funcionamento, do código e de todos os resultados, foi construído um dashboard que é capaz de não somente visualizar as operações financeiras, como simular as operações em tempo real e apresentar de maneira qualitativa e quantitativa tudo o que foi feito na carteira de investimentos do cliente. E, por fim, uma explicação breve acerca da arquitetura e de quais são os próximos passos a serem feitos para o refino desse projeto. Bom, o primeiro desafio que foi feito vem a partir da obtenção dos dados brutos via um arquivo CSV disponibilizado no site do mercado financeiro, da Bolsa de Valores. Então, esse CSV ele armazena os dados de maneira separada por vírgulas, tal qual mostra a figura do slide. Esse CSV ele contém os dados brutos acerca dos ativos, dos nomes das empresas que representam esses ativos e das últimas cotações de cada um desses papéis. Então, a partir dele, nós vamos fazer todo o manejo de dados para a carteira de investimentos do cliente. E para fazer visualização de como são feitas essas maneiras, foi utilizada uma modelagem relacional a partir da biblioteca de networks do Python, onde todos os dados eles são convertidos em uma estrutura de grafo, que ela é ótima, ela é ideal para a representação das conexões e a verificação dos investimentos. Nesse caso, os nós eles representam os clientes e os ativos, cada cliente separado pela sua identidade ou pelo seu ID, que pode ser criptografado para uma preservação tal qual a Lei Geral de Proteção de Dados, e os seus ativos com as suas identificações tal qual o banco de dados e o CSV fornecidos pela Brasil Bolsa Balcão. E as arestas desse grafo, elas representam a relação de investimento, ou seja, é um grafo com modal na qual essas arestas elas saem dos clientes para os ativos, representando em qual ativo o cliente está investindo. E dessa forma é feito a construção do grafo de conhecimento. E para a visualização desse tipo de grafo, utilizamos de um framework, uma biblioteca chamada Streamlit, que ela oferece uma interface muito limpa e muito simples, e ela proporciona uma análise dinâmica das simulações, onde todos os cálculos e visualizações elas são geradas em tempo real e fornecendo a estrutura desse grafo. Para mostrar uma coisa bem interessante, aqui um exemplo prático. Esse é o dashboard, basicamente, a estrutura de grafo, a estrutura do código feito em Python, e que, quando ela é apresentada, ela gera essa interface. No momento, não há nenhuma carteira de investimento sendo analisada. Porém, se eu quiser comprar uma quantidade de 200 ativos da B3 SA3, ele já começa a preencher o data frame da carteira de investimentos, e eu posso selecionar todos os outros que estão inseridos
dentro do CSV ou fornecido pela Bolsa de Valores. Então, eu posso comprar mais 300 da Petrobras, do Bradesco e de outras, fornecendo uma análise gráfica bem rápida e uma representação muito clara com todas as suas distribuições acerca do total investido e o número de ativos na carteira. Porém, o grafo, que é a parte importante desse projeto, ela é gerada aqui embaixo, onde nós podemos visualizar esse grafo de informações, onde os clientes e os ativos, eles são os nós, e cada uma dessas arestas representa a ligação e o investimento do cliente, dado pelo ID do cliente, que é verificado dentro do código, e aqui uma tabela, uma visualização do data frame da carteira atual. Ok? Com isso, deixa eu voltar aqui para a ligação. Perfeito. Com isso, o código ele foi organizado, né? Para falar agora do código. Ele foi organizado para ser modular, ou seja, caso seja necessário ter uma manutenção, a inserção de novos IDs, a mudança e a implementação de novas features, é muito fácil de fazer essa manutenção e esse refinamento, além do versionamento que pode ser feito tranquilamente em repositórios do GitHub, em que essa estrutura, o dashboard, o úteis grafo e uma função, e um código com as funções das operações financeiras, eles são perfeitamente editáveis, e isso faz com que o principal desafio seja superado, que é a limpeza e o tratamento dos dados que são inconsistentes, tais quais os dados ruidosos, de tickets duplicados, do arquivo CSV, e com isso a gente consegue ter uma integrabilidade do grafo. Então, com os grafos feitos de maneira sólida e limpa, graças a essa limpeza de dados, o cliente ele pode ter total controle e total conhecimento acerca de suas transações e das manipulações dentro da sua carteira de investimentos. E, como uma conclusão, como todo projeto modular e um projeto bem estruturado, ele demonstra que a criação da ferramenta ela é funcional e ela parte dos dados brutos. Ou seja, se nós podemos pegar os dados brutos da web, nós podemos também fazer conexões via API para obter os dados do mercado em tempo real. E outra maneira é implementar o histórico das transações para ter uma análise da performance desse cliente. Obviamente, como essa API ela carrega os dados da variação do mercado, nós podemos fazer, sim, projeções e estimações, futuramente utilizando de métodos de inferência, para um determinado ativo. Obviamente, dá para fazer o deploy dessa aplicação em um serviço de nuvem, utilizando-se de chaves e tokens, onde o nosso cliente ele pode acessar via autenticação. Então, ele não precisa ter esse aplicativo instalado nativamente no seu computador ou no seu smartphone. Ele pode rodar essa aplicação via web. E, com essa base, que é muito sólida dessa nossa estrutura de dados, na engenharia desse projeto, há uma maneira que nós podemos integrar ou reintegrar assistentes de inteligência artificial, tal qual modelos como o DeepSeek ou o próprio GPT, para que o cliente possa tirar suas dúvidas e, caso tenhamos carteiras extremamente complexas. Dito isso, eu gostaria de agradecer a chance de participar desse processo seletivo, como também a oportunidade. E eu estou sempre aberto a perguntas. Muito obrigado e tenha uma ótima noite.